Meus queridos irmãos, estou de volta para mais uma leitura devocional. Hoje, 14 de setembro. A nossa leitura está em Ezequiel, do capítulo 34 a 36. E eu quero refletir sobre o tema Jesus, o Supremo Pastor. Ezequiel capítulo 34, verso 15 e 16. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Nós temos no capítulo 34 o profeta Ezequiel falando contra os pastores infiéis de Israel, os sacerdotes que deveriam cuidar da parte espiritual do povo e eles não o faziam conforme a vontade de Deus. Então o Senhor está trazendo uma mensagem de repreensão àqueles pastores e ao mesmo tempo trazendo uma mensagem de esperança para o seu povo. O Senhor dizendo que Ele mesmo apacentaria o seu povo. E aqui nós vemos uma profecia que aponta para o ministério de Jesus, pois quando Jesus veio, ele disse: eu sou o bom pastor. Então, quando ele fala que ele mesmo apacentará as suas ovelhas, no verso de número 15, ele diz que ele apacentaria as ovelhas e as faria repousar, falando do descanso que nós encontramos em Cristo quando nos tornamos suas ovelhas. E aí o verso 16, ele apresenta aqui a ovelha, e uma das características importantes que nós temos na ovelha que a faz representar o povo de Deus é a sua total dependência de Deus. Pois quando somos dependentes de Deus, nós podemos contar com seu cuidado. Aí nesse caso, o verso 16, ele diz que a perdida será buscada pelo Senhor, a desgarrada ele tornará a trazer, a quebrada ele vai ligar, ou seja, ele vai sarar as feridas, a enferma ele vai fortalecer, ou seja, é o cuidado do pastor para com a sua ovelha. Quantas ovelhas perdidas têm sido encontradas pelo Supremo Pastor? Quantas ovelhas desgarradas o Senhor já alcançou e trouxe para o seu redil? Quantas ovelhas quebradas, esse quebrado aqui fala das quebradas da vida, o homem, o ser humano, quebrado pelo pecado, quebrado pelos problemas, pelas aflições deste mundo, e o Senhor os traz para a sua presença e cuida das suas feridas, sarando, no caso aqui, ligando a quebradura, restaurando o ser humano. A enferma ele fortalece. Então, em todos esses casos, nós estamos vendo o homem dependendo de Deus e sendo cuidado pelo bom pastor, pelo supremo pastor que é Jesus. Mas aí é interessante notar que na sequência do versículo ele vai dizer que a gorda e a forte ele destruirá. Essa gorda e a forte, ela representa o homem que despreza Deus, o homem autossuficiente, o homem que acha que não precisa de Deus, o homem que realmente acha que pode viver independente do Senhor. Então ele está dizendo: a gorda e a forte eu destruirei e apacentá-las-ei com juízo. Então o melhor mesmo é nos tornar ovelhas do Senhor, ovelhas dependentes, ovelhas carentes e ovelhas amadas pelo Senhor, cuidadas pelo Supremo Pastor. Nunca deixemos que a autossuficiência tome conta do nosso coração, que nós possamos ser sempre dependentes dele, porque assim ele estará sempre cuidando de nós. Então vamos continuar a nossa vida na presença do Senhor, sendo apacentado pelo Supremo Pastor. Que Deus em Cristo nos abençoe.